Há milênios, na vastidão do tempo, os gestos silenciosos começaram a tecer uma linguagem própria, um código de comunicação que transcenderia as barreiras da voz e do som. Desde os tempos de Sócrates, na antiga Grécia, quando o filósofo imaginava um mundo onde os gestos poderiam expressar pensamentos profundos, a linguagem de sinais surgiu como uma ponte misteriosa entre mentes e corações. Em meio às colônias e cidades da Grécia Antiga, os primeiros gestos se transformaram em uma forma de comunicação que, silenciosa e elegante, permitia que aqueles que não possuíssem voz se fizessem ouvir. Neste começo enigmático, vemos a semente da inclusão, embebida na essência da humanidade, sempre em busca de formas de entendimento mútuo. Ao atravessar os séculos, nossas paisagens históricas revelam figuras revolucionárias que romperam o silêncio com gestos que se transformaram em linguagem. No século XVI, nas ruas e conventos da Espanha, Pedro Ponce de León desafiou as convenções de sua época. Ele era um visionário que acreditava que os surdos, muitas vezes marginalizados, possuíam uma capacidade latente para aprender e se expressar. Seu trabalho pioneiro na educação dos surdos, através de métodos inovadores que combinavam datilologia, escrita e fala, foi um marco. Pedro Ponce de León não só ensinou uma nova forma de comunicação, mas também abriu caminho para a dignidade e a inclusão, lançando as bases de uma tradição que iria florescer em outros cantos do mundo. Enquanto as eras se sucediam, o cenário mudou. O século XIX foi palco de desafios e transformações. Em 1857, o professor francês Hertz chegou ao Brasil, trazendo consigo o alfabeto manual francês, um instrumento precioso que ajudaria a forjar a língua brasileira de sinais, a famosa Libras. O Hertz teve um papel fundamental ao fundar o Instituto Nacional de Educação de Surdos, em um momento em que a sociedade ainda lutava para compreender a riqueza de uma comunicação além das palavras faladas. As páginas dos manuscritos antigos e as ilustrações de época registravam cada avanço, cada pequeno gesto que se transformava num infinito diálogo entre culturas. Era um período de intensas descobertas e reavaliação, onde a linguagem de sinais avançava de forma incerta, mas com uma convicção que desafiava as noções tradicionais de expressão humana. Entretanto, a jornada da linguagem de sinais não foi isenta de obstáculos. Nos meandros da história, o Congresso de Milão, realizado em 1880, marcou um período de retrocesso e controvérsia. Durante esse encontro, o poder do oralismo foi exaltado e a utilização da linguagem de sinais foi proibida, suprimida por uma visão que via os surdos como incapazes de desenvolver uma comunicação genuína. Embora tenha sido um momento de escuridão, essa decisão imposta pela maioria não conseguiu apagar a chama da vontade de se comunicar. Ao contrário, ela intensificou a luta e o desejo por uma forma de expressão que fosse verdadeiramente inclusiva. Durante quase um século, a repressão seria combatida, e no alvorecer de uma nova era, a sociedade reconheceu a importância vital das línguas de sinais na educação de todos, abrindo caminho para a reabilitação, inclusão e empoderamento feminino e masculino dos surdos. No rastro desse movimento, a década de 1960 trouxe inovações cruciais com a criação da notação Stokoi. Desenvolvida pelo linguista William Stokely, essa notação foi o primeiro sistema que conseguiu transcrever a língua de sinais americana, utilizando os recursos dos alfabetos e números latinos. Foi um avanço revolucionário, pois permitiu que a riqueza dos sinais fosse registrada, estudada e compartilhada de forma precisa. Essa escrita fonêmica abriu portas para que a linguagem de sinais ganhasse reconhecimento acadêmico e se firmasse como uma modalidade linguística completa, algo que não era apenas histórico, mas que apresentava uma vivência prática e contemporânea. Ao voltarmos o olhar para além das fronteiras geográficas da Europa e América, encontramos histórias que demonstram a universalidade e adaptação da comunicação gestual. Na comunidade de Adamorobe, em Gana, há registros que remontam a 1733, onde a língua de sinais é parte integrante da vida cotidiana.
Ali, tanto surdos quanto ouvintes se comunicam através de gestos, reafirmando que a linguagem de sinais transcende barreiras sociais e culturais. Essa tradição milenar reforça uma verdade incontestável. A comunicação, em sua forma mais pura, é uma expressão universal de humanidade, um elo que une diferentes povos, reafirmando a possibilidade de inclusão e entendimento mútuo sem a necessidade da voz. À medida que avançamos para os dias atuais, a história da linguagem de sinais se torna não apenas uma narrativa do passado, mas uma realidade pulsante de inclusão e empoderamento. Hoje, Libras ocupa um espaço de reconhecimento e valorização nas instituições educacionais, promovendo a integração entre surdos e ouvintes. A evolução dos métodos de ensino, a inclusão de recursos tecnológicos e o aumento da representatividade nos meios de comunicação fazem da linguagem de sinais um testemunho vivo da capacidade humana de se reinventar e superar desafios. Cada gesto, cada traço do alfabeto manual representa uma vitória sobre barreiras, um símbolo de resiliência diante dos preconceitos históricos. As imagens de antigos manuscritos e ilustrações modernas se encontram lado a lado, contando uma história contínua de superação e de afirmação identitária. O gesto, que une o passado ao presente, se torna uma lição de que a comunicação é, acima de tudo, uma manifestação do espírito humano e de sua capacidade ilimitada de criar pontes. Ao encerrar essa viagem através dos séculos, somos convidados a olhar para a linguagem de sinais como um símbolo de inclusão e de humanidade compartilhada. O que começou como um simples gesto entre antigos filósofos tornou-se, com o tempo, uma ferramenta indispensável na construção de uma sociedade que valoriza a diversidade. A história nos mostra que, mesmo em meio a desafios e retrocessos, o desejo de se comunicar e se conectar é eterno. Cada avanço, por menor que pareça, é um testemunho da persistência humana em buscar meios de integrar aqueles que, por diferentes razões, foram deixados à margem. Hoje, o legado de todos esses pioneiros e inovadores se faz presente em cada sala de aula, em cada reunião e em cada encontro cultural, onde Libras é utilizada para promover a inclusão. Essa linguagem se consolidou não apenas como um recurso pedagógico, mas como um símbolo da luta contra a exclusão e o preconceito. Ela nos lembra de que a comunicação pode e deve ser universal. Em cada gesto, encontramos o reflexo de uma história repleta de desafios, superações e vitórias que continuam a inspirar novas gerações. Assim, a evolução da linguagem de sinais não é apenas uma crônica dos tempos passados, mas um lembrete urgente de que a busca pela inclusão e pelo entendimento mútuo é uma empreitada contínua. É uma jornada que começa com um simples gesto e se transforma em uma manifestação rica e complexa, capaz de unir pessoas de diferentes culturas e origens. Cada movimento das mãos ecoa o compromisso com uma sociedade mais justa, onde todos têm o direito de se fazer ouvir sem a necessidade de uma voz física. Em conclusão, a história da linguagem de sinais nos ensina que a comunicação verdadeira vai muito além das palavras. Ela está enraizada no gesto, no olhar e na expressão silenciosa de cada ser humano. Ao olharmos para trás e refletirmos sobre os marcos históricos, desde a filosofia grega com Sócrates, passando pelos pioneiros como Pedro Ponce de León e Ernest Wetsch, até a contribuição revolucionária de William Stokely, percebemos que cada etapa dessa jornada foi marcada pela coragem de romper com o tradicional e celebrar as diversidades inerentes à condição humana. A linguagem de sinais é, portanto, um monumento vivo à criatividade e à resiliência, uma herança de sabedoria que continua a iluminar nosso caminho rumo a uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Descubra como a linguagem de sinais evoluiu ao longo dos séculos e sua importância na construção de uma sociedade mais inclusiva.